Então, o tema hoje é falando sobre o homem, né? O que é o homem? Bom, a primeira pergunta de hoje é em que estado foi criado o homem? Qual é o estado, né, que foi criado o homem? Aqui em Salmos 8, verso 5, diz assim: pouco menor o fizeste do que os anjos. O estado que o homem foi criado, ele foi criado um pouco menor do que os anjos, como o texto bíblico apresenta. O homem não é um anjo, aí faz uma distinção, né? Ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Tem algumas crenças aí no mundo que colocam o homem como se eles já existisse ali com os anjos no momento, né, da criação, e que eles receberam corpos. Mas aqui fala que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Então mostra que a criação angelical foi primeiro, depois veio o ser humano, né? Beleza. Qual será o estado final dos justos? Então vamos lá saber agora, né, qual é o estado, qual vai ser o estado final do justo. Lucas capítulo 20, o verso 35 e 36, Jesus Cristo ele diz assim: já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vai chegar um momento que o ser humano vai ser igual aos anjos. Mas dá a entender aí, né, que hoje ainda o ser humano não está nesse estado de ser igual aos anjos. E o versículo até diz mais, né? São filhos de Deus sendo filhos da ressurreição. Você fala que serão iguais os anjos no sentido de que não vão mais morrer ou no seu aspecto, né? Na sua fisionomia? Bom, esses detalhes a Bíblia A Bíblia não dá não dá, detalhes, né? Agora sim, eu acredito que você já ouviu aquele comentário que o ser humano foi criado para preencher os anjos caídos, né? Sim, sim. Então nós podemos entender aí, eu não sei se vai ter a mesma estatura que os anjos, ou como na criação Deus criou perfeitamente, e ele criou Adão, quando eu falo que criou o homem um pouco menor do que os anjos. Agora, por ter passado esse grande conflito, eu não sei se o ser humano, o justo, vai receber alguma recompensa por tudo que passou, né? Pela fidelidade que teve aqui na terra, né? Sobre pressão, sobre tentações, e venceu assim os anjos caídos, e assim recebeu uma elevação aí, né? Da parte do Senhor. Mas como Jesus Cristo mesmo falou, né? Serão igual aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Bom, nós sabemos que os anjos são chamados de anjos. Mas será que ele tem outros nomes? Então, como são chamados os anjos? Muito bom. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então os anjos são chamados de espíritos ministradores, né? Que estão a serviços daqueles que vão herdar a salvação. Então, possamos dizer que, entre aspas, são os segundos anjos aqui na terra, administrando também as ordens e as coisas que Deus permite para nós, né? Possamos dizer. Até que os anjos são conhecidos também como o nome mensageiros, né? Então, se nós somos mensageiros, estamos sendo acompanhados também por esses mensageiros a fazer a obra de Deus, o serviço de Deus, né? Qual a diferença existente entre os dois Adões? Existiram dois Adões, como é isso? Acho que até muitos amigos vão dizer assim: dois Adões? Né? Que isso? Eu sei de um, né? Mas qual é o segundo, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Primeiro, alma vivente, um ser que respira. O segundo aí, neste capítulo, é referente a Cristo, que é um espírito vivificante. Ou seja, só em Cristo ele dá vida. Então, Cristo ele veio como o segundo Adão, né, para dar vida. O primeiro, infelizmente, através dele, houve a entrada do pecado no mundo, né, trouxe a morte.
Já o segundo Adão, ele agora traz vida. Vivifica a todos aqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Muito bem. Muito bem. Deixa eu passar para o Leandro agora as perguntas. Agora estamos na pergunta de número 5, não é isso? Isso. Pronto, ok. Pergunta 5. É o corpo que agora temos, natural ou espiritual? Essa é uma pergunta, no caso, né? Esse corpo, né, que agora temos, ele é natural ou ele é espiritual? 1 Coríntios capítulo 15, versos 46 diz assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Ou seja, o carnal, né, o humano. Nós temos hoje um corpo que está sujeito a envelhecimento, a corrupção. Não temos ainda um corpo espiritual. Eu lembro que grupos de pessoas no mundo, às vezes, têm ideias, tipo, né, que nós temos um corpo aí espiritual. Eu lembro, no início mesmo da história do Adventismo, muitas pessoas achavam que tinha já recebido um corpo espiritual, que não estava mais sujeito à morte, né, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que pode ter algumas dessas crenças ainda hoje no mundo, mas o que temos agora é um corpo natural, não espiritual. Um corpo espiritual está em outra dimensão, que não está sujeito a envelhecer, a morrer, a se machucar, né? Pergunta 6. Quando os justos terão corpo espiritual? Quando é que os justos, né? Interessante que isso só vai ser para os justos, né? Aqueles que aceitaram a justiça de Cristo e assim se tornaram justos pela justiça dele. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 44, diz assim: semeia esse corpo animal, natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo, ele, assim como Cristo falou ali em Lucas, através do evangelista, mostra aí que na ressurreição ressuscitará corpo espiritual. Hoje nós não temos esse corpo, né, espiritual, só na ressurreição, quando teremos um corpo que não está sujeito mais a esta vida aqui de pecado, de envelhecimento, né? O corpo, você vê uma criança quando nasce ali, né, com a pele toda macia, bonita, aquela criança cresce, se torna um adulto, depois aquilo vai envelhecendo, né? E chega até a morrer. Mas na ressurreição não morre mais. Pergunta 7. A que se refere a semeadura aqui citada? A que se refere a essa semeadura, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, só lembrando uma coisa, esse capítulo todo, de 1 Coríntios, Paulo ele enfatiza a ressurreição. Então, se você quer entender, né, a ressurreição, então lê esse capítulo. Diz assim o verso: o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então, essa semeadura. Acontece que, para nós recebermos um corpo, aqueles que estão mortos, só na ressurreição, quando Cristo voltar. Quando Cristo volta, acontece também outra coisa. Aqueles que estão, apesar que é muito diferente do que esse nosso corpo, né? Por mais o ser humano hoje que ele seja belo, mulher ou homem que tem uma beleza aí, mas nem se compara ao corpo que nós teremos espiritual por ocasião da volta de Jesus, que se dará na ressurreição. Pergunta 8. Como é definida a natureza do homem? O Salmo 8, verso 4 diz assim: o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? O versículo aqui é bem claro que diz que o homem é mortal. Ele está sujeito à morte.
ele não é imortal. Ou seja, o homem é mortal, ele morre, está sujeito à morte. Pergunta 9. Qual é a natureza divina? Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Aqui diz o quê? Ora, ao Rei dos séculos, imortal. O ser humano ele é mortal, ele está sujeito à morte, a morrer. Só que com o Senhor Deus não. Ele é imortal. E eu acho interessante porque diz assim, né? Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Então, isso é particular de Deus, a imortalidade. Não é algo inerente do ser humano. Ele vai ter essa imortalidade um dia. É quando o Senhor voltar e consertar todas as coisas que o pecado aí desconcertou, que quebrou, né? Que colocou fora de ordem. Mas a imortalidade é algo que pertence somente ao Senhor. Amém. Pergunta 10. De que foi formado o homem no princípio? Isso é muito bom, nós entendemos como foi formado, né, o homem, no princípio. Aqui em Gênesis capítulo 2, o verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus o formou. Formou aí todos os membros do corpo, os órgãos vitais, né, coração, pulmões, né, tudo do pó. Pergunta 11. Que ato tornou uma alma vivente? Qual foi o ato aí, né? O que fez esse homem que foi formado do pó se tornar uma alma vivente? Aqui diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 7, E Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem foi feito alma a partir desse momento. Deus, ele dá forma, faz o corpo, só que esse corpo agora, formado aí, está sem vida, não é a alma ainda, vivente. Mas a partir do momento que Deus sopra o fôlego da vida que vem de Deus, essa vida, esse fôlego, aí o homem passou a ser alma vivente, ou seja, um ser que respira, né, que está vivo. Eu acredito que é bem fácil, né, assim, de compreendermos. Estamos nessa linha, né, versículo a versículo, e chegamos à conclusão de saber como o homem foi feito, né, o ser humano. É bom entendermos isso, né? Que o homem passou, né? Tem versões que diz que o homem passou a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente, que é diferente. Uhum. Porque muitas pessoas acreditam que a gente tem uma alma, né? Assim que o nosso corpo padece, que a gente morre, a alma sai do corpo e aí aparecem várias crenças por aí, né? Ou tá vagueando pelo esse mundo, ou vai para o inferno, vai para o céu, Purgatório. purgatório, e, enfim. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pergunta 12. Há, além do homem, outras criaturas chamadas almas viventes? E aí, né? Será que existe aí, além do homem, outras criaturas chamadas de alma vivente? Em Apocalipse, capítulo 16, verso 3, diz assim: E o segundo anjo derramou a sua salva ou taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O que existe no mar? Aqui está fazendo referência, deixa eu só aumentar um pouquinho, referência aos animais do mar, né? Não que Mais marinhos, né? animais marinhos, né? E morreu no mar toda a alma vivente, né? Ou seja, não é de ser humano, né? De pessoas que estavam lá, né? Porque nenhum homem sobreviveria no mar, né? Alma vivente, né? O ser humano está vivendo no mar. Não, mas está falando aqui, remetendo aqui aos peixes, tubarões, os polvos, todos os animais do mar, né? Que é chamado também de alma vivente. Em relação a isso,
Eu também gostaria de saber se, quando o pessoal diz que quando o Sol subir aos céus, os outros planetas que tem pessoas vão ficar dando glória a Deus. São considerados esses outros seres de alma vivente ou seres santos? Não sei se alguns irmãos já ouviram que diz que quando os salvos em Cristo forem salvos, que estiver subindo aos céus, junto com Cristo com poder, grande e glória, há outros seres que ficarão dando louvor a Deus porque estão ansiosos por nossa vitória. Então, essas pessoas são consideradas seres santas ou almas viventes, como nós? Daí estão juntas, né? A santidade, porque é algo, a santidade ela vem de Deus, então Deus ele compartilha, assim como a sua justiça. A Bíblia diz que ele é o único ser imortal, é Deus. Então, fora dele, até os anjos precisam, para estarem vivos, precisa de Deus, né? Da vida que emana dele. Então, como você falou assim, esses seres santos, que são pessoas, eu acredito da mesma forma foram criados assim. É porque se Deus é o único que tem imortalidade, então outro não pode ter. São criaturas e precisa da vida que emana de Deus para que vivam, né? Independentemente de como ele foi formado, né? Porque o ser humano foi diferente, né? Ali ele formou ali um boneco, né? E soprou em suas narinas, né? Como é que ele criou os animais? Simplesmente ele falou e tudo apareceu, né? Então, alma significa pessoa, né? Pessoa é uma alma vivente. Não tem como separar, né, Gleison? Do corpo o fôlego de vida e ter uma alma. Uhum. Pergunta 13. Há quem, além do homem, tenha também o fôlego da vida? A quem, né, além do homem, tenha também o fôlego da vida. Em Gênesis, capítulo 7, verso 21 e 22, diz assim: E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, morreu. Tanto de ave, como de gado, e de feras, e de todo réptil, que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida, ou seja, morreu. Então, por ocasião do dilúvio, o contexto aqui do capítulo 7 de Gênesis, fala que os animais chegaram a aparecer tanto homens como animais. Mostrando que essa mesma expressão, né, do homem, quando fala alma vivente, também se reporta para os animais. E pereceram, né? Pergunta 14. É o seu fôlego o mesmo do homem? É uma pergunta bem curiosa, né? Os animais é o mesmo fôlego? É o mesmo fôlego, né, do homem? Eclesiastes capítulo 3, verso 19 diz assim: Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos passam. Vaidade. Então, todos têm o mesmo fôlego. Mas como Gleison mencionou, só para frisar, destacar, né, os animais foram feitos ali, poder da palavra de Deus. Já o ser humano, Deus, ele forma, faz a sua imagem e semelhança e sopra. Então, o ser humano é diferente dos animais, porque muitos acreditam que os animais estão no mesmo patamar, como se fosse um homem, como se fosse um ser, né, como homem. Mas aí tem uma diferença na criação. Os animais são importantes, devemos cuidar dos animais, né, preservar. A Bíblia ensina isso, né, que o justo ele se atenta para a vida do seu animal, mas nós devemos entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos a obra-prima da criação. Pergunta 15. Como chama Jó ao que Deus pôs no nariz do homem? O patriarca Jó, né? Como é que ele chama? Como é que ele chama o que Deus colocou no nariz, né, do homem? Capítulo 27, verso 3 diz assim: Enquanto em mim houver alento e o sopro no meu nariz. Entendia também, né? A mensagem não tem como assim. Em toda a Bíblia você querer separar. Sempre vai encontrar homens, como assim como Jó, fazendo menção como a criação do homem, né? Como o homem
ele se tornou e ele vive, que é através do fôlego de vida, que é dado por Deus, e o ser humano não... Na verdade, o ser humano não tem nada que ele fez por si só, né, na criação. Não tem nada. Ele pode hoje criar várias coisas, né? Carro, casas, enfim, etc. Mas a vida, para que ele tenha essa vida, ele possa viver, o fôlego de vida vem de Deus, né? A formação de todos os membros, órgãos, vem do Senhor. Então, glórias a Deus por isso, né? Porque a vida vem do Senhor Deus e através dessa vida Ele nos permite viver até o presente momento e também temos a esperança de viver com Ele para sempre, quando Ele voltar. Amém. Pergunta 16. O que acontece ao homem ao perder ele, o fôlego de vida? O que acontece? Aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito aí, até acredito depois que isso, se quiser, pode fazer a leitura, mas o espírito aí nesse contexto se refere ao fôlego da vida, Sopro. né? O sopro, né? Que Deus assina a criação, Ele dá, e no momento da morte, volta para Ele. Então o ser humano volta a ser pó. Ou seja, o que aconteceu no princípio da criação, que através do pó Deus formou, agora não faz. A vida do fôlego volta para Deus e todo o corpo ali, aquela matéria, ela volta a ser pó. Deus deu, Deus tirou, né? É um efeito reverso, né? Assim como o ser humano foi criado, quando ele morre, ele, né, volta a ser pó e o espírito que Deus o tinha dado volta para Deus, como diz o texto. Pergunta 17. Quem somente tem direito à vida eterna? Quem somente, né, tem direito à vida eterna? A pergunta aqui, ela já vai assim, né, bem direta. A vida eterna. Veja, nessa vida aqui, é uma vida que dura para sempre. Deus, que é Jesus Cristo, não tem a vida. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 12. Gleison até muitas vezes mencionou, né, Gleison, esse versículo aqui. Quem tem um filho tem a vida. Você está garantido para ter vida eterna. É ter o Filho de Deus na sua vida, né? Deixar que Ele é quem reine nessa sua vida para que você tenha a vida eterna assegurada. Se não tem um Filho de Deus, não tem como ter vida eterna. Por isso que o cristianismo verdadeiro, que segue toda a palavra de Deus, tem essa mensagem, e alguns até falam assim, mas então é um exclusivismo, porque as outras religiões ali têm um pensamento diferente, né? Querem colocar Jesus Cristo de fora, que ele não é Deus, foi somente um bom homem, mas o texto aqui é direto. Para ter vida é somente através de Cristo. Porque Ele é o Criador, né? Ele fez todas as coisas, então emana dele. Fora dele não tem como ter. Como disse, né, lá em João 14, 6, o próprio Cristo declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, todo ser que vive tem que louvar o nome do Senhor. Amém. Tem que aceitar primeiramente o Filho para chegar ao Pai. Não tem como. Então, sabemos aí que somente Cristo é a ressurreição, porque diz, aquele que esteja morto, viverá. Então, sabemos que Ele tem a chave de tudo. Da vida, da morte, de qualquer coisa. Ele é o caminho. Somente Ele é a porta que se abre para os céus. Bem interessante você falar isso, porque ele diz, né? Eu sou o, então não existe outro, né? É Ele, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, né? Pergunta 18. Por que foi Adão expulso do jardim do Éden e excluído da árvore da vida? Por quê, né? Essa expulsão. Aqui diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 2. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Para o ser humano viver eternamente, especialmente aí Adão, ele tem que comer do fruto da árvore da vida. Uma vez que ele comeu do fruto da árvore proibida, ele não poderia agora ter mais acesso. O pecado, o ser humano que se tornou um pecador por ter cometido pecado,
ele agora não ia se tornar agora um pecador eternamente, né? E alguns até vê essa expulsão como algo errado da parte de Deus. Mas imagina hoje, com tanta miséria que há no mundo por causa do pecado, tanta desgraça, imagina isso permanecendo eternamente. Uhum. Uma pessoa tendo uma doença incurável eternamente, né? Todas as consequências do mal eternamente. E interessante porque lá em Apocalipse 22, acho que é o verso 14, fala que aqueles que vão ter acesso à árvore da vida são aqueles que guardam os mandamentos. Uma vez que Adão não guardou, transgrediu, ele perdeu. Mas aqueles que, assim como ele, vai ter a chance novamente de comer do fruto da árvore da vida, são aqueles que obedecem, aí sim vão poder comer desse fruto, que podemos fazer uma comparação assim, nós já vimos um pastor adventista fazendo uma comparação assim, que o fruto da árvore da vida é como se fosse um carregador, Uhum. para manter mais a sua vida, né? Sempre prolongar a sua existência. E já que ele não teve mais acesso por causa do pecado, transgrediu. Então Adão, agora os anos chegou a diminuir e hoje a gente vê, né? E daí eu faço a pergunta, né? Pode surgir essa dúvida na mente das pessoas que estão em casa, né? Porque lá no céu também vai ter a árvore da vida, que vamos ter acesso e vamos comer da árvore da vida, né? E aí entra o termo da questão da imortalidade, né? Nós seremos imortais por natureza, né? Nós somos imortais, agora a gente não pode mais morrer. Ou teremos que comer do fruto da árvore da vida para que a gente possa manter. Porque a Bíblia, a gente vai comentar sobre isso, né? Uhum. O único versículo que fala, né, desse termo de imortal, né, refere-se a Deus, né? Como o único ser imortal que possui a imortalidade, né? Mas a gente não vai viver, a gente não vai viver para sempre, a gente vai viver para sempre, né? Há uma diferença entre para sempre e eterno, né? Eterno é o que nunca teve começo e não tem fim. E Isso. para sempre é que nós tivemos começo, mas não teremos mais fim, porque nós não vamos mais morrer. Então, se Adão e Eva tivessem comido do fruto uma única vez, ele viveria para sempre? Ou teria que estar comendo sempre para poder estender e prolongar a sua vida? Ora, se Adão e Eva foi criado, um ser perfeito, e mesmo não tendo acesso ao fruto da árvore da vida, viveu os seus 950 anos, se ele tivesse comido mais alguma coisa, teria passado mais uns 2 ou 3 mil anos aí mais para frente. Então, assim, independentemente se ele comesse uma única vez e tornasse pecadores eternamente, se ele comesse uma única vez e prolongasse, seria também uma tragédia. Então, por isso que eles foram expulsos. Então, a gente vai comer desse fruto para permanecer eternos lá no céu, viver para sempre? Será que a gente vai comer constantemente desse fruto? Ora, será que nós vamos depender de uma árvore para viver eternamente? Alguém perguntou, né? Não vai ter árvore, né? Porque a vida é Jesus. A árvore é um símbolo, né, de Cristo, onde Ele que vai nos dar. A gente não precisa estar comendo do fruto para poder estar vivendo mais e mais, né? Alguém já questionou isso, né? A gente tem um vídeo no canal. Se você tiver dúvida, a gente tem um vídeo no canal falando a respeito disso. Vai lá, Programa Escola Bíblica, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Você ia falar mais alguma coisa, Paulinho? Quando você comentou sobre isso lá em Apocalipse 22, quando fala da árvore da vida, fala assim, né, que ela produz o seu fruto a cada mês. Lá em Isaías 66, verso 22, quando fala da nova terra, fala que de uma lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de saldo em saldo virá toda a carne perante mim. Daí nós entendemos que, como ela coloca o fruto a cada mês, então os salvos vão lá a cada mês para comer do fruto, né? E semanalmente, ali, na Nova Jerusalém, a adorar, né, o Senhor a cada sábado. Eu acredito que isso se encaixa, né? E interessante tudo isso é que muitas pessoas dizem assim, o meu pensamento é que, imagina só se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida e ele tivesse ali com doença, vamos dizer, um câncer, eternamente. E ali sofrendo, aí Satanás ia apontar para os outros anjos celestiais e dizer, olha, tá vendo que o teu Deus não é um Deus de amor? Tá deixando ele sofrer? Então, os outros não. Realmente, Lúcifer tem a razão.
Então, Cristo, ele é tudo. Então, devemos analisar cada coisa, cada detalhe da palavra do nosso Deus. Em questão é isso, que não é que Deus permitiu, que eu mesmo fiz a pergunta, eu disse, Senhor, o Senhor já sabia que Adão iria pecar, para que o Senhor colocou aquela árvore lá no meio? Para que o Senhor deixou aquela bendita árvore lá? Mas tudo tem uma resposta, né? Deus deixa o ser humano de livre e espontânea vontade. Ele dá uma ordem, basta a gente decidir se vai obedecer ou não. Só um comentário bem rápido no que Gleison comentou e também o irmão. Interessante porque assim, né? Em Cristo a vida. Mas essa vida, para recarregar essa, vamos dizer assim, essa bateria, é através da árvore da vida. Eu até lembro, Gleison, no momento quando, num grupo, meu irmão levantou esse questionamento, e eu fiquei pensando assim, mas, poxa vida, já quer se rebelar aqui, meu amigo? Né? Já não quer comer do fruto da árvore da vida. Né? E assim, o ser humano foi criado perfeito. O pecado, ele veio como uma escolha. Né? Adão, ele escolheu, né, pecar. Por mais que Deus soubesse do pecado dele, mas a onisciência de Deus, ela não determina o que o ser humano vai fazer. Né? Aí o ser humano é livre, né, para escolher o bem ou o mal. Pergunta 19. Que foi feito para manter o homem afastado da árvore da vida? Eu vou pedir para que a gente faça bem rapidinho, né? Perguntas e respostas mais diretas, para que dê tempo da gente concluir aqui até 1h da tarde, tá bem? Ok, Gênesis capítulo 3, verso 24 diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então acredito que tinha outra pessoa aí que queria ter acesso a essa árvore, né? Acredito que o inimigo, então houve aí uma segurança máxima, né? Anjos, querubins ali, uma espada para que guardasse o caminho, né? Nenhum descendente de Adão teve acesso, nem ele, nem os seus descendentes. Pergunta 20. Como são considerados todos os homens em seu estado natural? Efésios capítulo 2, verso 3, todos nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esses filhos da ira, porque uma vez que aceitaram o mal, o pecado, transgrediram, se tornaram agora, vamos dizer assim, culpados e tinham que ser destruídos, né? Então, filhos da ira, e ao mesmo tempo faz uma ligação com o estado do homem depois da queda, né, ao ter pecado, ou seja, tem uma natureza que merece ser punida, né? Filhos da ira são transgressores, agora devem morrer. Infelizmente a morte passou a todos porque todos pecaram, mas em Cristo tem como se reverter esse quadro, né? Pergunta 21. Se a ira de Deus permanecer sobre alguém, de que o priva ela? Se a ira de Deus permanecer, né, sobre alguém, como, né, se livrar? Aqui em João capítulo 3, verso 36, diz assim: aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não crê em Jesus Cristo e crendo nele, você pode se salvar de todos os seus pecados, passados, presentes, para te livrar, né, desses pecados, desse poder do mal, só em Jesus Cristo. E assim você fica livre, privados assim da ira, né, de Deus. Ou seja, a segurança do ser humano caído, o ser humano que é mortal é Jesus Cristo. E ponto final. Pergunta 22. Por meio de quem é o pecador salvo da ira? Por meio de quem? Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Só através de Jesus Cristo, né, que nós somos salvos da ira. Pergunta 23. Com que está escondida a vida futura do cristão? Com quem, né, está esta vida escondida?
Aqui em Colossenses capítulo 3, verso 3, diz assim: porque já estáis mortos para o quê? Para o pecado, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que segurança o cristão tem? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então não se pode tomar. Se um dia formos à sepultura, morrermos, quando Cristo aparecer, Ele nos dará a vida novamente. Porque está com Ele. Antes de tudo, aqui de fazer um pequeno comentário, gostaria de mandar um forte abraço aqui para Márcio, Alex, eu acho, que está aqui nos acompanhando através do YouTube, da live, que realmente nós possamos, através da palavra de Paulo Henrique, aí na manhã da ressurreição, possamos descansar em Cristo, né? Possamos entregar nossa vida ao Senhor, para naquele grande dia nós estar preparados para morar com Ele na eternidade. Amém. E assim ele dizendo, vinde bendito de meu Pai. Então essa é a grande esperança, né? Então aí, mandando um forte abraço para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então fica aí conectado conosco e que Deus abençoe. Pergunta 24. Quando será essa vida conferida ao crente? Quando? Nessa vida que está escondida em Cristo, quando é que ela vai ser conferida ao crente? Colossenses capítulo 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ó, quando Ele se manifestar por ocasião da sua volta, Ele que é a nossa vida. Então nós não temos vida porque o ser humano já pecou, perdeu. Então só em Cristo, né? Quer ter vida, só em Jesus Cristo. Pergunta 25. Quem somente possui imortalidade inerente? Quem somente possui imortalidade inerente, que é algo dele mesmo, dessa pessoa. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16, diz assim: o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, e Ele só, a imortalidade. O versículo aí não tem como acho que fugir dessa compreensão de quem somente tem imortalidade. O Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem a imortalidade. Pergunta 26. Por quem foi trazida à luz a imortalidade? Por quem foi trazida a luz e a imortalidade. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10 diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus, ou melhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção, ou a imortalidade, pelo Evangelho. Por isso que o Evangelho é a grande boa nova, boa notícia de salvação. Porque através do Evangelho, que é Jesus Cristo, as pessoas vão encontrar a imortalidade e se assegurar. Então, por isso que nós estamos aqui a pregar essa mensagem, né? Amém. Para que as pessoas aceitem Jesus Cristo como Salvador e tenham vida e vida eterna. Amém. Pergunta 27. A quem é prometida a vida eterna? Romanos capítulo 2, verso 7 diz assim: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procura glória, honra e incorrupção. A quem? A quem perseverar em fazer o bem, procura glória, honra e corrupção. Então é esse. Penúltima pergunta. Quando serão os fiéis transformados para a imortalidade? Quando serão os fiéis, né, transformados para a imortalidade? É bem importante frisar aqui que são os fiéis, né, que vão ganhar, vão receber nessa imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, diz assim: eis aqui vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Eu acredito que muitos de nós já ouviram aquele ditado, né? Assim, todos morrem, ninguém vai ficar para semente. Mas só diz aqui a palavra de Deus, né? Que nem todos vão dormir, ou seja, nem todos vão morrer. Mas todos seremos transformados. Todos quem está vivo ou morto vão ser transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos.
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Então, os fiéis, né, por ocasião da volta de Jesus, vai se dar esse grande, podemos dizer assim, milagre, essa grande maravilha, né? A transformação total do corpo, né, e os mortos voltarem à vida através da ressurreição. Última pergunta, que será tragado, então? Vai ser tragado, né? Destruído. Aqui diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 4. E quando isto que é referente ao corpo, Paulo aqui está falando, e quando isto se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Amém. Esse inimigo aí, a morte, um dia vai ser, olha, destruído. Já podemos dizer que ele está com os dias contados. Então, o ser humano foi criado do pó da terra, através do Deus Todo-Poderoso, né, o Criador. Ele não tem vida inerente, precisa de Cristo, tanto para viver essa vida aqui, como para viver a futura. Então, nosso apelo aqui, eu acredito que é você, amigo que está nos ouvindo, nos acompanhando pela internet, aceite o Senhor Jesus Cristo, né? Porque é hoje o momento. Né? Hoje o momento para que possamos continuar a viver esta vida com propósito para o glorificar e assim estarmos seguros da vida eterna quando Ele voltar, em glória, majestade e poder. O Senhor abençoe a todos. Amém.